Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e estou mais uma vez aqui para fazer um vídeo com um título que vai chamar a sua atenção, vai te deixar puto, talvez um pouco intrigado, mas você vai entender o que eu quero dizer. Hoje eu quero falar sobre alguns dos piores Structure Decks competitivos da história do jogo. E ele talvez esteja um pouco longe do Structure Deck que você pense, tá? É claro que esse assunto é motivado pelo Traptrix, né? A gente teve aí uma leva de torneios desses últimos fins de semana aí, com regionais e tal. Não teve nenhum ganho de Traptrix, tá? Nenhum ganho de Traptrix. Não lembro nem de ter um que performou muito bem, por exemplo. Mas ainda assim, como eu já falei aí nos vídeos anteriores, o Traptrix é um excelente lançamento pro jogo, uma excelente aquisição pro Yu-Gi-Oh! Porque ele é um deck que veio no Structure Deck que vem o que você precisa. E dentro dele, os suportes novos que vieram corrigiram bastante falhas do deck. A Roleteia é deusa, meu Deus do céu, que carta boa. E isso mudou completamente o patamar do deck, tá? Ele não é o Tier 1, tá? Não é o Tier 1 do formato, mas ele é um deck competitivo que você, jogador fudido, pode comprar. E você pode competir na tua local, que majoritariamente é onde você vai jogar, certo? Pois é, então é excelente pro jogo. Claro que em cima disso tem todo um bando de movimentação do mercado, como você pode me falando aqui no vídeo, né? Topei na local com um deck barato e olha no que deu. Que aí, obviamente, com um monte de coisa ao redor dele começa a ficar caro. Isso é uma merda. Tudo bem. Mas enfim, é um excelente exemplo de um Structure Deck maravilhoso pro jogo. Mas, e nessa vibe, né? Então assim, ele é um deck competitivo, tá? E nessa vibe, qual seria o pior Structure Deck já lançado por competitivo? Eu vou dar um tempo pra deixar você pensar. No pior Structure Deck nesse sentido, tá? Então a gente teve uma leva de bons Structure Decks sendo lançados, a gente vai debater um pouquinho sobre eles e essa relação do Structure Deck com o competitivo. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, é importante frisar aqui, tá, que essa alcunha que eu tô dizendo de o pior deck pro competitivo é muito mais pra questão de efeito, tá, galera? Não é só pra eu tentar dizer que esse deck é uma merda, não, claro que não. É um deck bom, mas agora a gente vai tentar avaliar os pontos que fazem esse deck ser competitivo e o quão viável ele é, né? E exclui daí, não vai tentar dizer que o Pro Deck Structure Deck é o Geargia, é aquele deck do Merrick lá atrás, sei lá, do Yugi. Não, ignora. O deck de Geargia, o Structure Deck, não foi lançado com nenhum aspecto competitivo em volta dele, tá ligado? Mas a gente tem alguns exemplos aqui que eu quero conversar um pouco com vocês. Claro, fomos totalmente motivados a gente tá pensando nessa parada de Structure Deck, né? Pelo menos eu. A gente não, né? Eu tô pensando que eu tô fazendo um vídeo aqui, porra. Do Traptrix. Sim, Traptrix, ótimo, como eu já citei aí, excelente aquisição pro metagame para o jogador médio ter mais chances de alcançar o jogo competitivo, com dignidade, tá? E podendo pagar um preço acessível, apesar de que ainda assim tem um monte de parasita sanguessuga do caralho aumentando o preço de outras cartas que estão fora daqui, tá? Mas isso é outro ponto. Mas enfim, tivemos alguns Structure Deck recentes que foram muito bons competitivamente falando, né? Alguns teve aspectos interessantes, como por exemplo o Structure Deck do Cyberdark. É muito interessante, foi muito bom o Structure Deck do Cyberdark, né? Porque veio o Cyberdragon ou Cyberdarks, as cartas novas de Cyberdark estavam ali, reprints de Cyberdragon, apesar de já ter tido um outro deck, se eu não me engano, né? Um daquelas Legendary, eu não lembro se veio, mas enfim. Então, mas foi muito bom, veio tudo ali. E de brinde veio o Infinity Impermanence nele, né? Então ele agrada todos os públicos. Quem é do nicho do Cyberdragon, quem é do nicho de que quer começar a jogar Yu-Gi-Oh! Em uma local, por exemplo, e tem um deck ali pra você jogar, e ao mesmo tempo pra quem é competitivo e teve o reprint de uma carta boa, né? É importante frisar que o ponto do Structure Deck é importante, muito importante eu frisar isso, tá? Não é lançar um deck meta, tá? Não é lançar um deck pro competitivo Tier 1. Não é necessariamente esse o objetivo do Structure Deck. O objetivo, como eu já falei nesse vídeo aqui, debatendo os preços do Structure Deck, lá no lançamento do deck do Despia, dos preços e tal, mas o principal objetivo é você lançar em um único produto
várias cartas que são ali suficientes para você poder montar uma estratégia e jogar Yu-Gi-Oh! De forma barata, em comparação com os decks do meta. A gente sabe que quando lança uma coleção nova, as cartas vêm secret, o deck é caro. Olha o Kashira, olha o Splight, olha o Tiara, os últimos exemplos que a gente teve do mais alto nível do competitivo. Olha mais lá pro começo do ano passado, pro Punk, Brave Token. Então, sim, querendo ou não, tem uma parada elitista aí, né, que as cartas são muito caras, ainda mais pra gente aqui no Brasil. Então o objetivo do Studio Deck é tentar democratizar um pouquinho a tua experiência de jogar Yu-Gi-Oh! É te introduzir no mundo do Yu-Gi-Oh! De forma que ali tem as cartas que você precisa pra jogar, tá? Então, simplesmente por essa descrição, dá pra você saber que, né, o objetivo não é lançar um deck meta pra você ser tier 1, jogar com esse deck e ganhar o torneio, ganhar uma ICS. Não necessariamente, tá? Não é esse o objetivo. Mas, ainda assim, teve um monte de coisas que foram acontecendo por aí, né? Então, a gente vai tentar falar aqui de alguns exemplos, né? Por exemplo, você pode pensar que o melhor Studio Deck nesse sentido pode ser o Dino. O Dino foi um Studio Deck lançado ali em 2017 e era um Studio bom, tá? Era um bom Studio. Você conseguia, tinha as coisas de Dino ali pra você poder usar. Lembrando da época, 2017, certo? Não existia, a pílula existia, né? Mas não existia o jacarezinho, por exemplo, não existia uma pá de coisas que existem hoje, Scrap Raptor e o caralho, não existia. Mas as coisas para o deck de Dino jogar estavam ali. Óbvio rápido, Miscellaneous, Tirano, né? Inclusive eram cartas novas que davam suporte para Dino. Veio o reprint do Fossil Dig, graças a Deus. Não lembro se o Fossil Dig era comum antes e fácil de achar, mas eu imagino que era uma carta antiga, então se não viesse ia ficar caro, por exemplo. Veio ali, bom pra caralho. Os bebezinhos também, que você podia estourar e invocar os bichos do deck. E era um deck agressivo, um deck forte, dá pra você montar o Studio Deck e jogar. Mas, boa sorte, cria uma máquina do tempo e volta pra 2017 e vai jogar o metagame com esse deck. Você não vai conseguir competir direito. Pra quem não lembra, o Dino, sim, foi um dos postulantes daquela época. 2017 era o meta de Zodiac, True Draco, quando o Dino chegou, tá? Já tinha True Draco. E aí, por causa disso, a gente tinha uma abordagem que era majoritária em decks de Dinos, que era usar essa cartinha aqui, chamada Dragonic Diagram. E maluco, que carta cara na época. Que carta cara. Ela é uma daquelas cartas que foi lançada como rara ou comum lá no OCG, mas pra gente aqui na coleção do Maximus Cries, não, eu esqueci o nome da coleção, mas enfim, ele veio como Secret, e uma Secret porretada, sempre pra cima de $100, 150 dólares, sei lá. Eu lembro que aqui chegava range aí de 400, 500 dólares reais, né, pra gente, mais ou menos como no Perle Reino, por exemplo, do Tiara Lavins. E aí você precisava disso, tá? Pra jogar competitivo, você precisava pegar o diagrama, que não é nenhuma carta do deck, é uma carta do True Draco, do True King. E aí você precisava pegar os True Kings que tinham vindo na coleção anterior também, né, e tal. E aí tinha umas outras coisas que tiveram reprint naquele ano, mas que quando o Dino lançou eu acho que não existiam ainda, né, que é o reprint de Lag e Dolka, e que eram relativamente carinhos na época também. Então, só aqui já deixa o rangezinho de... foi muito bom, mas só o fato de que você ter que ter esse deck e ter que comprar essa coisa aqui, por fora, me parece um pouco estranho. Sem falar no extra deck que você ia ter que ter também, né? Então, e o Dino veio com a proposta de ser um deck de main deck. Mas no final das contas você precisa do extra deck pra poder fazer aquele volume virar alguma coisa, né? Então, tem muitas coisas diferentes que você ia precisar aí, né? Então, eu não coloco o Dino como sendo esse melhor Studio Deck por causa disso, para competitivo, tá? Outro deck que foi muito, muito bom de ter sido lançado foi o Salamangreat. Ele tem mais ou menos, quer dizer, ele é muito melhor do que o Cyberdark, porque o Cyberdark tinha um nicho e que você ia ter as cartas de Cyber, seja Dark ou seja Dragon, no mesmo produto, no mesmo Studio Deck, e vinha em pernas pro competitivo. O Salamangreat, se não me falha a memória, foi o primeiro estrutura que veio com essa proposta, que de trazer uma staple, que era o Ash. O Ash veio no Studio Deck Cyber de Salamangreat. Então, todo mundo tava galudo olhando pro deck, porque até então o Ash era uma carta da mesma coleção do Diagram e era Secret, era bem caro você ter a staplezinha como Ash no teu deck, tá? Teve 2 reprints depois disso, daquelas coleções especiais, legendária alguma coisa, mas era um falso reprint, porque ela meio que era a única carta boa daquela coleção horrível, dentre elas uma coleção do Kaiba, e aí teve uma outra coleção que ela veio como Ultra, outra veio como Super, e mesmo assim o preço tava no talo, tá? Não barateava o Ash. Quando veio o Studio Deck de Salamangreat, mano, todo mundo ficou muito feliz. Só pelo Ash. Você podia ter o Ash. Lembrando, o Studio Deck, eu paguei 150 na época, mas enfim, outros tempos, né? 2019, longínquo 2019, 150 eu paguei o trio de Studio Deck Salamangreat, tá? Mas enfim, tendo meu triozinho de Ash comum. Mas aí, o Salamangreat foi muito bom, porque ele sim era um deck meta. A gente já via que no OCG, o Salamangreat estava sendo um deck muito, muito competente. Inclusive, muita gente achando que era meme de OCG, um Salamangreat ser o deck tier 1 por lá. E ele tava pauleando com o Orkush, que já tava bem na frente, né? Já tinha Dinguiço e tal. Já era um Orkush diferente do que a gente
tinha aqui no TCG, porque ele não tinha sido lançado Dinguiço e afins, por exemplo. Mas o Salamangreat veio e foi muito foda, muito bom. Booster Deck meta, novamente. E você conseguia ter muita coisa só com o Booster Deck. Era um deck muito sólido e competente e ainda vinha o Ash. Então tinha um deck pra você jogar Yu-Gi-Oh! Ali, tá ligado? Muito foda. Só que aí entra alguma das filhas da putagem que é da própria Konami. Porque ela escolheu lançar separado o Sunlight Wolf. O Sunlight Wolf, que é imprescindível pro Salamangreat, veio no Savage Strike. Savage Strike era a coleção de Main Collection, que lançou ali, eu não me engano se um pouco antes, mas um pouco depois. Mas meio que estavam juntos ao mesmo tempo no primeiro ICS que teve, que foi o de Dusseldorf, se não me falha a memória. E aí, o primeiro ICS que teve com o Salamangreat válido, né? E o Savage Strike também. Que existiu o Thunder, Guardragon, blá e veio a Push Nightmare também. E aí, cara, boa sorte. Você ia ter que pagar aí... Inicialmente tava barato, tá? Lançou a coleção, baratinho. Passou ali, sei lá, alguns poucos dias, 100 conto um Sunlight Wolf. 100 reais um Sunlight Wolf. Lembrando que você tava comprando por 150, 160, 180 no máximo. 3 History Deck. E você precisava pagar 100 conto, entre 70 e 100 conto em um Sunlight Wolf. E você precisava de 3. Simplesmente 3, porque você tem que reencarnar os bichos. É imprescindível. Sem falar do Ladybug, né? Que a Ladybug também aumentou pra caralho o preço dela e passou a valer cerca de 100 reais um trio de debug, do dia pra noite. Então, além dos 150 que eu gastei no meu Salamangreat, eu teria que gastar, eu vou ser generoso e vou colocar 250, tá, no trio de Sunlight. Vamos colocar 240 pra dizer que é 70 reais um, tá? Então, 240 nesse trio de Sunlight Wolf e eu precisava pagar mais 100 conto aqui na Ladybug, fora as staples, porque o Salamangreat é um deck com a engine pequena e ela não se sustenta, tá? Então, apesar de ter um deck excelente pro metagame, ele teve essa questão também. Lembrando que na época não existia Access Code, né? Então você não precisava, assim, dessa maneira tão... sei lá, era tão essencial você ter um Access Code. Não era. Você tinha outros links ali que tava tranquilo, né? E se você quisesse usar o link 4, tinha alguns pra você poder usar, inclusive o Bow Reload, que era o que Vagabundo usava na época também, quando usava o link 4. Então, o Salamangreat foi muito bom, mas teve esse aspecto, tá? E aí, observa que eu falei, voltar a ser meta. E com esse voltar, tem um Structure Deck voltando a ser meta, é porque a gente teve, antes disso, 3 anos antes, em janeiro, fevereiro, acho que foi por fevereiro de 2016, esse foi o ano que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! E aí tinha o Monarca. Sim, o Monarca é um dos arquétipos, né, mais antigos do Yu-Gi-Oh! Mas eles não tinham uma estrutura de um deck necessariamente, tá ligado? Tinha uns monarquinhas ali que você usava, os Kaios, os Raizas, e muitas vezes eles eram cartas de side deck, tá? Não só lá na época do Yu-Gi-Oh! Mais antigo, tá? No formato do Gold, no formato Edson, que era bem popular você ter esses monarcas. E era bem preocupante de você tomar eles, Vagabundo usava mesmo de side deck, né? Não era só disso, né? Até 2014 mais ou menos, ainda tinha gente usando alguns monarcas de side, 2015, pra baixar Normal Summon, Stormforth, por exemplo, tá ligado? Usavam. Só que aí ele passou a ser um deck mesmo com o lançamento do Structure Deck, que trouxe o Erebus, a Éter e Panteísmo, principalmente essas 3 cartas. Meu Deus do céu, o Monarca era um puta deck. Até hoje, se você pega pra jogar com o Monarca e ele começa a jogar, você vê que o deck faz muito efeito. Você tem muita vantagem, tem muitas coisas a serem feitas. Então, foi um Structure Deck muito bom nesse sentido, tá ligado? E também você podia comprar 3 caixinhas e você tinha o teu Monarca competitivo, o teu Monarca Tier 1. O Monarca era o deck mais forte do formato, depois que o Pepe sofreu a banish de emergência. Ele era o deck mais forte. Não era Dracopau, não era o Cosmo, que inclusive mamava forte pra Monarca, não era o BA, que tomava Floodgate na cara, né, porque o Monarca faz isso, não era nenhum desses decks. Era o Monarca, tá? Era o deck mais forte do formato. E veio no Structure Deck. Bom pra caralho. Eu lembro que eu comprei isso aqui lá em Pato Branco, na cidade que eu morava. Eu achei numa lojinha assim, ainda em 2016, tá ligado? Achei numa lojinha aleatória e comprei meu trio de deck de Monarca. Acho que eu paguei 180 nesse trio de Monarca na época. Foi um pouco... Não, foi 140. Eu não lembro. Mas, enfim, foi um valorzinho que eu paguei, acho que foi 40 cada. Deve ter ficado em 140, não foi 40 cada não, mas deve ter ficado cerca de 140, vai. Eu comprei 3 True Deck do Monarca e levei pra casa, ficava punhetando cartas lá e tal, porque eu via nos torneios vagabundos jogando com esse deck. E olha, eu tinha praticamente o mesmo deck que eles. A engine tava toda lá, eu conseguia jogar com tudo lá. Eu não tenho certeza se o Courage veio nesse deck, tá? Não tenho certeza absoluta se o Courage veio no deck. Mas não era caro o Courage, por fora. Tem em comum, inclusive. Mas...
O que tinha por fora que era caro e que aumentou de preço, se não me falha a memória, foi os Mega Monarcas, que já existiam e não vieram no deck. Veio os Monarcas pequenos, né? Então o Kaios veio o Kaios nível 6, o Kaios pequeno. Mas o Mega Kaios não veio, o Mega Raiza não veio, os Mega Monarcas não vieram. Porque você tinha esses daqui, né? O Erebus e a Aether, que eram roubados. Então o Monarca é esse primeiro deck que eu lembro. Tá? Pode ter tido outro Stru Deck que veio, você pegou a caixa e jogou, mas o primeiro que eu lembro que foi realmente meta impactante foi esse aqui. Dá pra tentar dar o prêmio de melhor Stru Deck da história do Yu-Gi-Oh! Pra esse deck aqui. Pro competitivo, obviamente, né? O melhor Stru Deck pro competitivo, pro Monarca. Tá na briga, tá no páreo. Mas ele tinha um grande fator. Se você não assistiu o meu vídeo falando que esse vídeo tá no meu canal, que hoje é canal de Master Duel, mas antes ele era meu canal principal, que é esse vídeo aqui, ó. Eu tinha uma série que eu fazia lá falando de formatos, tá? Formatos mais antigos do Yu-Gi-Oh! Claro que eu tivesse uma mínima vivência e pudesse falar minimamente sobre eles. E um deles é o formato do Monarca. Dá uma olhada no card aí em cima caso você não tenha acompanhado na época. E deixa nos comentários se você gostaria que eu fizesse um revival dessa série, trazendo pra esse canal, obviamente com o meu estilo de vídeo atual, que é bem diferente do da época, inclusive diga-se de passagem. Mas enfim, o formato do Monarca girava em volta dele, mas ele era muito ruim, tá? Ele era muito ruim. Era um deck muito forte e ao mesmo tempo muito ruim. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Pois é, ele era inconsistente em comparação aos demais, tá? E ele era muito frágil mesmo. Um monte de coisa começou a acontecer no jogo por causa do uso do Monarca. Tinham poucas handtraps, ainda mais handtraps funcionais, tá? Às vezes o vagabundo usava Ogre, porque dava pra você dar normal sumo Eidos, ele é obrigado a dar o efeito, pra tentar dar um sumo extra diminuindo o nível, quem sabe, com o campo e tal. Você podia tomar Ogre, o Ogre podia ser dado no campo, podia ser dado na carta que busca o Monarca, que eu não lembro o nome agora, spell contínua lá. E você podia usar Veilers, principalmente, né? Eram as principais coisas. Já existia um Kaiju pra você tentar desligar o bicho de tributo do cara, por exemplo. Você tentava usar alguma... Enfim, então, além das coisas que você podia usar pra ele, e ele é relativamente frágil nesse sentido, porque ele bricava. Às vezes ele não bricava, mas estava sempre a um passo de bricar. Jogar em segundo, então, era um desespero completo, tá ligado? E esse era o grande problemão do Monarca. Ele era muito forte, mas ao mesmo tempo ele tinha muitas deficiências que eram atacadas por decks bons, né? O Dracopal capado, seja que passou a jogar com Kirin Turbo, então o extra deck nem era uma preocupação tão forte assim, tá ligado? Seja com Cosmo, que praticamente não usava o extra deck, o BA, que começou a tentar usar coisas por causa do Monarca, a depender da popularidade dele no formato. E se fosse no Brasil, mano, ia ter muito Monarca. Por causa do preço, entendeu? É um deck que você podia comprar a caixinha e jogar, cara. Você explorava com side deck. Nem espaço pra tech tinha, tá ligado? Então, foda-se a tech. É com o Monarca que eu vou. Então, é um dos melhores decks que existiram de Structure Deck para o competitivo. Ao mesmo tempo em que ele foi um dos mais nocivos pro jogo, porque causou esse desequilíbrio, tá ligado? Muita gente falava na época que é porque jogador do meta não suporta ver um jogador comum comprando 3 caixinhas e tendo um deck que pode estuprar o oponente. Acho que eu não posso falar essa palavra. Que pode arrombar o oponente, tá ligado? Mas achava que era isso, o jogador do meta não quer ver o jogador casual ali no nicho dele, tá ligado? Engraçado, mas não era isso não, é porque ele causava um desequilíbrio muito ruim pro jogo. Causava um fator aleatoriedade, que tava só no Monarca, porque os outros decks eram meta tier muito sólidos, tá? Não sei se você consegue ver algum paralelo com hoje em dia, que hoje em dia existe a mesma coisa, tá? Só que com decks caros e consistentes. Todo mundo é muito caro, todo mundo é muito consistente e todo mundo tem um poder de força muito próximo nesse formato, mas enfim, é assunto para outro vídeo. Enfim, então o Monarca fica com essa alcunha aí, né? Ele foi uma das piores coisas pro Yu-Gi-Oh! Competitivo, ao mesmo tempo que ele foi uma das melhores coisas, porque foi um Structure Deck que você, coitado na local, podia comprar, jogar e ganhar. Sim, você podia ganhar o torneio se você tivesse num dia bom. Se a lua tivesse iluminada direito e te iluminasse no dia pra você não brincar e poder ganhar e jogar todas as partidas. Porque, olha, jogando Yu-Gi-Oh! O Monarca era foda de parar, tá? Enfim, e aí pra gente poder chegar na nossa conclusão, tem alguns outros decks aqui por cima que eu não vou falar tanto, tá? Mas, por exemplo, teve o Structure Deck do Hero, aquele que veio o Dark Law, que eu lembro que foi um bom Structure Deck, foi um excelente Structure Deck. Eu tive ele depois, né? Obviamente, quando eu comecei a jogar ali, eu comecei a acompanhar mesmo o Yu-Gi-Oh! Em 2016, mas eu comecei a ter os vestígios em 2015. E aí, o meu professor da faculdade tinha esse deck. E aí eu peguei pra jogar ele uma vez. Ele tinha só um deck, tá ligado? A gente jogava só um Structure Deck. E eu jogava com ele. E eu achei esse deck fodão, o Structure Deck do Dark Law. Era bem maneiro, com uma caixinha você conseguia fazer alguma coisa, com 3 então você conseguia montar alguma coisa, né? Mas pro competitivo da época em que ele foi lançado, não era nada relevante, o Stratos estava banido, então, apesar de ser um Structure Deck na época interessante, nada demais. Tem o ABC também, que foi de Structure Deck, tá? O ABC foi meta e foi de Structure Deck, mas não preciso nem te dizer, né? Que você vai pegar o ABC, você vai comprar 3 caixinhas, você vai ter lá os busters, as letras, o campo, terraform e só. Aí todo o resto se vira pra montar. Os decks de ABC, que é deck de estruture, tinha lá 3 strike, 3 de barril,
E era cara pra cacete cada uma dessas cartas, tá? O Strike e o de barreira muito caros, Desires, talvez Brilliant Fusion, tá ligado? Tsukiyomi, que aumentou pra caralho de preço, né? Esse Exceedzinho aqui. Enfim, então ficou caro. Era um deck caro, não tem jeito. O core do ABC era barato, mas ele era muito pequeno. Acho que até o Photon Thrasher ficou caro na época, não tenho certeza, posso estar errado no que eu tô falando. Mas aí a gente chega no assunto do vídeo, finalmente. Eu já falei um pouco do Trap Tricks, mas a gente chega no pior Stru Deck para o competitivo, que é o Despia. Eu acho que de todos o Despia é o mais filha da puta nesse sentido, tá? O Despia é o mais filha da puta. Porque apesar do Dino ter as suas paradas aqui e tal, e sim, mantém-se um deck interessante, você precisava do Diagram, que nem era uma carta da tua engine, o que é escroto, mas não é da tua engine, tá? O Diagram foi lançado para o True Draco, certo? Os teus bebês tinham os efeitos de ser destruído, você podia usufruir do Diagram, mas não era do teu deck, saca? O Salamangreat teve filha da putagem aqui, mas... ok. Agora, o Despia é putaria, tá? Primeiro, teve um gap de quase um ano do lançamento do Dawn of Mages, que é a coleção que inseriu o Despia no jogo, lá em 2021, para o lançamento do Stru Deck Dual Base, com a Branded Fusion no jogo, tá? Teve um gap de quase um ano nesse meio tempo. A Branded Fusion só foi anunciada mesmo lá pro final do ano, tá? Pro final do ano de 2021 foi que a Branded Fusion foi anunciada e passou a jogar no OCG como sendo o deck do formato. Então, o que aconteceu depois disso, né? Teve o lançamento do Dawn of Mages com cartas como o queridão Aluber, como o queridão Quirates, e aí eu acho que foi em Bode que teve o lançamento do Masquerade, ou o contrário, acho que foi em Bode que teve o Bode? Bode não, Bode, que veio a mesma coisa que veio o DPE, né? Que veio o Masquerade, e aí na coleção do começo do ano, aquela que veio Illusion of Chaos, esqueci o nome, Battle of Chaos, veio o Guardian Chimera também, e veio o Stru Deck Dual Base. Olha, aqui tem coisa assim, tá? Tem coisa assim. Você podia ter o Stru Deck, você ia ter a Kit, você ia ter o Albais, você ia ter alguns bichinhos ali que dá pra fazer sinergia, você ia ter algumas coisinhas ali no deck, você ia ter o Mirrorjade, o Lubellion, o Albion. Ia ter. Vai jogar competitivo com isso? Você não vai conseguir. E o que eu preciso pra jogar competitivo com isso? Olha, o Salamangreat me obrigou a comprar na época 3 Sunlight Wolf e 3 Debug. Tinha decklist que você nem podia usar, nem queria usar debug, porque o debug era muito ruim quando você tomava Ugly, por exemplo. Então tinha esse debate. O Sunlight Wolf era mandatório. Aí você precisava de tech, né, irmão? Tech, o deck era um deck de tech, basicamente. Beleza, agora, e se eu quiser jogar disso aqui? Isso aqui não usava a carta da engine, né? Isso aqui é uma carta fora da engine do Dino. E isso aqui? Cara, vai lá comprar Trio de Aluber, vai lá comprar um Quirates, vai lá comprar 2 Masquerade, vai lá comprar 2 Guardian Chimera. Vai lá. Na época que não tá tão longe, porque a Guardia Chimera continua cara mesmo depois do reprint. Mas isso aqui foi uma das maiores filha das putagem, né? Sem falar nas Branded, né, cara? Na Branded Red e na Branded Open. Essas cartas também foram pro caralho de preço, tá? Pro caralho. E aí, por que eu falei desse gap de um ano que teve? Porque elas são cartas de Dawn of Mages. São cartas que já existiam quando lançou o Stru Deck de Albaz, tá? Quando lançou o Stru Deck de Albaz, essas cartas já existiam. O Open, o Red, o Aluber, o Quirates e o Masquerade já existiam de coleções anteriores. Mas por causa do uso do lançamento da Branded Fusion, que era uma carta que joga 2 bichos do deck com a Light Dark, é o sonho, tá ligado? Faz um bicho forte, substituindo o Dragoon, dependendo da tua build, no formato, que era uma questão, e existia o DPE também. Quando você tinha tudo isso ao mesmo tempo, unido a um deck que virou meta no OCG, adivinha o que aconteceu? Preço lá em cima. Cara, tinha loja cobrando 400, 500 reais em um Aluber. Um Masquerade subiu pra mais de 100 reais. Um Quirates também custava isso. Se você pega ali um Masquerade, que as decks standard da época usavam 2, você ia gastar, vamos supor que fosse 100 reais. 200 aqui, 300 aqui, vamos ser benevolentes e colocar 500 aqui, tá? Você já tem aí 1.500 só aqui, mas esse preço que eu já desisti de calcular porque foda-se. A Chimera eu nem lembro quanto era, mas era caro pra cacete também, mais de 300 reais, uma calça pra uma jovem de 16 anos, sem falar na Open e no Red, tá? O Open eu acho que ia aí 150 pra você comprar o trio, se eu não estiver lembrando errado, eu acho que talvez mais, tá ligado? O Branded Red também, então olha a força, o parto que você fazia pra poder pegar o deck de Stru Deck, que foi meta no OCG, a gente viu que ele tava sendo meta no OCG, muito impactante, a pessoa tomar lista, e a gente tava numa expectativa muito grande que esse deck ia ser meta no TCG, realmente estava. Agora, lança o Stru Deck, joga na tua mão, vai jogar um torneio, vai lá, você pode jogar a tua local, tá? Você pode jogar e o deck vai funcionar.
ele é relativamente funcional nesse escopo. Mas, para o competitivo, cara, era foda. E essa foi uma das maiores desonestidades que eu lembro de Stru Deck, tá? Uma das maiores desonestidades, que aí maqueia, acha que o deck é barato porque ele é de estrutura, mas não é. Porque você precisa, são coisas vitais da engine, estão fora do Stru Deck. Não tinha nenhum peso dos caras terem reprintado o Red, terem reprintado o Opening naquela coleção. Ou até o Aluber, tá ligado? Naquela coleção de Stru Deck. Podia ter acontecido, mas não. Foi uma das maiores escrotidões que eu achei. E por isso que eu acho que o Desper é um dos piores decks de Stru Deck para o formato, para o competitivo, na proposta de um Stru Deck, tá? Na proposta de um Stru Deck, que é tentar democratizar o jogo, inserindo pra você um produto que você consegue usar. Porra, fudeu, tá ligado? É muito foda. Tudo bem, cara, aí eu odeio pessoas que vêm com algumas argumentações idiotas, não vai dar um murro na pessoa. Pô, por que você não comprou antes? O cara vem se vangloriar, né? Ah, eu comprei meu Aluber aqui por 50 centavos. E o cara ainda chupou meu pau, tá ligado? Ele praticamente me pagou pra eu levar o Aluber pra ele lá no lançamento da carta dessa quarta Secret aqui. Eu paguei 50 centavos em cada Aluber. Eu paguei aqui 10 centavos na Opening, na Branda de Red. Meu irmão, vai tomar no teu cu, filha da puta. Foda-se. Quando lança um deck e você gosta dele, você compra na hora, meu irmão. Faz o que você quiser com a porra do teu dinheiro. O deck tava barato e tal, beleza. Agora, quando o deck lança e a gente vê que é um deck competitivo, e aí de repente o vagabundo pode nem estar nem... E eu tô falando do público médio do Yu-Gi-Oh! Tô falando da gente que acompanha todo dia essa merda. Ninguém é obrigado a ficar todo dia acompanhando essa merda desse jogo, tá ligado? E aí lançou o Stru Deck. Pô, tem um Stru Deck ali, cara. Meta. O vagabundo tá jogando dinheiro com esse deck. Vou comprar o Stru Deck. Vem aqui na caixinha. Aí o cara descobriu que existe aquele deck naquele dia. Porra, só porque ele tava vivendo a vida dele fora do Yu-Gi-Oh! Tá ligado? O que tá totalmente plausível. Esse cara se fudeu, porque ele não consegue comprar isso aqui. E não é querer usar deck de modinha, tá ligado? Ah, comprasse antes, se antecipasse, estudasse o mercado. Meu irmão, tá ligado? Como é que vai querer exigir isso? Eu acho muito escroto, tá ligado? Ah, mas acontece isso aí toda hora. Beleza, mas o questionamento não é pro cara comprar antes, pro cara estudar isso antes. O questionamento é o ocorrido, tá ligado? É a parada que rola que é escrota. Não é as pessoas que tinham que fazer essa parada de comprar o deck antes pra adivinhar, comprar Endorph Mais, coleção horrível, com esse deck que não fazia porra nenhuma. E lançaram no final do ano uma carta que a gente nem sabia que existia, que era Brand Fusion, e de repente subiu o preço dessas cartas, tá ligado? Foi uma das maiores putarias que eu já vi com o Stru Deck. Por isso que o Desper pra mim é o pior Stru Deck da história para o competitivo, na proposta de estrutura. E o Traptrix é... Eu acho que o Traptrix é bem mais sólido do que o Monarca, tá? Eu acho que o Traptrix é bem mais sólido do que o Monarca. Mas eu ainda vou ficar com o Sala. Eu entrei no vídeo falando do Traptrix, né? Mas enfim, eu acho que eu pensei melhor agora. O Sala foi bem melhor. Mas o Traptrix não tem um Sunlight Wolf fora. Ele não tem a Serra fora. Tá ligado? Ele não tem a Holy Theia lançada como Secret na coleção de Photon Hypernova. Ele não lançou o Stru Deck do Traptrix e lançou a Holy Theia fora do Hypernova. Tá, fora do estrutura, dentro do Hypernova, como sendo uma carta Secret de R$300 cada. Ele não fez isso. Por isso que, no escopo de ser um Stru Deck para o jogo, o Traptrix é o melhor, tá? Eu acho que o Traptrix é o melhor nesse sentido. O Salamangreat, eu acho que ele é o que, né, deu aquela dinamizada forte no meta, impactou mesmo quando sendo altamente relevante. Nesse sentido, eu acho que o Salamangreat é o melhor. Unindo as duas coisas, né? Tendo o que você precisa, as coisas básicas, e ao mesmo tempo tendo impacto suficiente no jogo. O Desper teve um impacto alto. Impacto muito alto, mas ao mesmo tempo você precisava deixar ali R$2.000 pra poder comprar só o que tava fora do Stru Deck, tá ligado? O que é bizarro, contando engine apenas. Eu não sei se você conseguiu me entender, se você discorda, mas foda-se, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.